Meus amados irmãos e ouvintes, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Com muita satisfação retorno ao nosso posto, que tive que me afastar, e retorno, como digo, alegre, não pelas razões que me determinaram o afastamento, mas pelas razões que me trouxeram de volta. Eu comuniquei que não estaria trazendo subsídios das lições 8 e 9, em virtude do tratamento da minha esposa. Ela estava internada, passou 10 dias entubada, Jesus já tirou de lá do tubo, já está caminhando, inclusive, e por isso eu estou de volta, mas nós não vamos falar disso hoje, desse evento glorioso hoje, mas falaremos em outra oportunidade. Satisfaz-me saber que você continua acompanhando as nossas mensagens, nossos vídeos, os nossos comentários e também compartilhando, também enviando as mensagens e orientando outras pessoas a também se inscreverem. Nós continuaremos hoje a lição de número 10. O nosso tema geral é relacionamento em família, por isso nós trouxemos aqui não sei nem o nome disso aí, mas é a lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. A verdade, o texto áureo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, e abatidos, mas não destruídos. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. A verdade prática diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar, como quem não tem esperança. Se você quiser acompanhar, está com a Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13 e versículo 16 a 19. Jó 1, 13, 16 a 19. Eu não vou ler, você lê aí e acompanhe. Os objetivos da lição de hoje são 3. Descrever a família de Jó. Segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. E 3, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Meus amados, a família é a instituição mais valiosa que nós temos sobre esta terra. A família é tão valiosa, primeiro porque é criação de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva e colocou lá no jardim, ele tinha o cuidado de... Alguns dizem que era todos os dias, mas a Bíblia não é clara nesse sentido. Ele estava ali no jardim, naturalmente cuidando, protegendo o casal que ele criara. Nós vamos falar da morte. É algo que muitas vezes nós nem queremos falar, mas eu sempre digo que a morte é algo, apesar de indigesta, mas é algo que todos passarão. A Bíblia diz, está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 10, que nós, os humanos, somos os únicos seres que sabemos que vamos morrer. Nós, no capítulo 9, versículo 5, a Bíblia diz que
Os vivos sabem que vão morrer. Os mortos nada sabem. No capítulo 9 ainda, o mesmo capítulo, versículo 10, diz assim: tudo que vier à mão, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde vais, não há trabalho, não há ciência, nem sabedoria alguma. Então, apesar de nós sabermos que vamos morrer um dia, nós não nos acostumamos com a morte. Por quê? Porque a morte é algo que apareceu depois da criação e que veio por meio do pecado. Nós não fomos criados para morrer. O pecado é que trouxe a morte, o pecado de Adão é que trouxe a morte. E, meus amados, o diabo que enganou a Eva é tão astuto que logo ele enganou Caim para matar Abel. E ali nós vemos que os primeiros pais que enterraram um filho. Mas eu quero ler com você também, aqui no livro do Gênesis, capítulo 12, algo muito interessante. Capítulo 12, versículo 28. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo. Quer dizer, é algo assim tão estranho que Arã era um filho de Tera, irmão de Abraão. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam vindo lá da Mesopotâmia, Arã morreu, ainda seu pai estando vivo, e isso é registrado na Bíblia, e dá para a gente ver que há uma certa estranheza, porque se a morte já é terrível, muito mais ainda é quando ela se dá para que um pai ou uma mãe sepulte um filho. No Salmo 128, há uma promessa de Deus, que diz que o homem que teme a Deus, ele vê o filho dos filhos e a paz sobre Israel. Então, viver muito, ser longevo, ver os filhos e os netos e até bisnetos é uma promessa de Deus para os que obedecem a Ele. Então, se há essa promessa e ela é quebrada, não que Deus quebre, mas isso é natural que alguém, um pai mesmo justo, enterre, sepulte um filho também justo. Isso nos traz muita tristeza. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele traz aqui uma passagem para mostrar o quanto nós somos frágeis e o quanto Deus é bom em nós. No capítulo 4, versículo 8, ele diz: em tudo somos atribulados. Então não é só na morte, não é só a morte que nos atribula, não. Tem muita coisa que nos atribula. E atribular, irmãos, é sofrer algo a mais do que quase que chegando no insuportável. É uma provação um pouco alongada. Mas ele diz: nós somos angustiados, nós somos atribulados, mas não angustiados. A angústia é o limite e Deus não nos deixa chegar lá. Aleluia. Somos atribulados, mas não angustiados. E a angústia é exatamente a aflição. Antes de chegar lá na aflição, antes de sermos engolidos por ela, o Senhor nos livra. Mas ele diz: somos perplexos, mas não desanimados. E perplexo é aquela pessoa indecisa, uma pessoa irresoluta, sem ter coragem ou mesmo sabedoria para resolver alguma coisa. Mas isso não nos deixará desanimados, porque Deus está conosco. Perplexo, desanimado, irresoluto, podemos até estar, mas desanimados não, porque temos um Deus que é poderoso para estar conosco.
perseguidos, mas não desamparados. Perseguir é ir ao encalço, correr atrás, mas não nos alcançarão, porque Deus está conosco. E abatidos, mas não destruídos. Abater, lançar por fora, ou por terra, cair, derrubar, mas não poderão nos destruir, porque Deus está conosco. Então, meus amados, a morte é algo terrível, mas não é incomum. Todos querem envelhecer, e o envelhecer é o aproximar da morte. Quanto mais nós vivemos, quanto mais nós envelhecemos, mais nós nos aproximamos da morte. Glória ao Senhor. Então, a lição de hoje fala do patriarca Jó, um homem que enfrentou 10 mortes na família. 10. Ele teve que enterrar 7 filhos e 3 filhas. Mas nós vamos tratar disso e vamos ver que não é o problema de enterrar um filho que vai nos fazer sair da rota, sair do caminho. Porque se nós temos um filho que vive na presença de Deus, que agrada a Deus, que tem uma esperança futura, claro que nós não queremos que morra nem assim, mas se morrer, estará com o Senhor. A gente sofre, a gente sente saudade, mas ele, o filho ou a filha, estará com o Senhor. Então, Jó era aquele homem feliz, um homem rico, que tinha muitos empregados, trabalhador, tinha uma família, como disse, era uma família, segundo os relatos bíblicos, muito unidas, sempre se unia para festejar, mas ele sofreu também infortúnios. Jó era um patriarca, nasceu no norte da Arábia, como eu disse, um homem muito bom, segundo os relatos bíblicos, um homem caridoso, um homem ajudador, mas ele teve que ser provado. O próprio Deus provou a Jó. A sua esposa, uma mulher trabalhadeira também, mas, meus amados irmãos, o problema da esposa de Jó é que ela era, a certo ponto, materialista. Ela era uma santa mulher, trabalhadora, desfrutava da amizade, da família. Mas a Bíblia diz que quando o problema começou a acontecer na vida de Jó, ela começou a desanimar. É aí onde nós devemos ter cuidado, porque a Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui. Diz a Bíblia também que não adianta juntar riquezas aqui, onde a traça rói e os ladrões minam. Mas a Bíblia diz que nós devemos criar ou juntar tesouros no céu, onde não chega a traça e não chega também o ladrão. Mas a mulher de Jó, ela não tinha esse pensamento. Nós vamos ver na frente o quanto ela se apavorou quando viu que a riqueza estava indo por água abaixo. Os filhos de Jó, a Bíblia diz que eles sempre se faziam uma escala e eles sempre se reuniam na casa de um para festejar. E Jó estava atento a isso. É aí onde está a bênção de Deus, ao cuidado dos pais, ao que os filhos fazem. Ainda ontem, no hospital, eu conversava com a senhora que
disse que já foi evangélica, mas hoje tem uma filha que tem 11 anos e essa filha vai para a igreja sozinha. Eu disse a ela, bom, a sua filha ir para a igreja é uma bênção. Agora a senhora deve ir também. Porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. E eu disse a ela, quando nós ensinamos o filho andando com ele e não mostrando o caminho para que ele vá, nós estamos prontos a, vendo-o errar, trabalhar pelo conserto. Eu estou ali, eu estou indo com ele, eu estou indo com ela. Errou, eu vou trabalhar agora para consertar. Para acertar o erro cometido. De forma que, se a sua filha está indo, já é uma bênção, mas vá também. Você já foi evangélico, já frequentou igrejas evangélicas, já serviu a Deus, não deixe a sua filha sozinha, senão ela vai desanimar no caminho e voltar. É aí onde está a bênção da família. Lidando com a morte dentro da família. O patriarca Jó, ele foi marcado pelo diabo para ser tentado, para ser perseguido. E Deus deixou, disse, olha, pode, tudo que ele tem, porque o diabo disse que Jó só era obediente a Deus porque era rico. É aí onde está o engano do diabo. Ninguém é obediente a Deus porque é rico e nem é desobediente porque é pobre. É obediente porque teme a Deus. E é desobediente porque não teme a Deus, não considera Deus, não serve a Deus. E Deus aí permitiu que ele fizesse tudo, mas não tocasse na vida de Jó. E a Bíblia diz que ele começou perdendo tudo. Como se numa escala hierárquica crescente. A Bíblia diz que primeiro ele perdeu os jumentos e os moços. Depois ele perdeu as ovelhas e os moços também que cuidavam delas. Depois ele perdeu os camelos e os moços que cuidavam deles. E por fim ele perdeu os filhos. Meus amados, não é que Jó não fosse um homem compassivo. Não é que Jó não estivesse sofrendo com a morte desses moços que trabalhavam para ele e que estavam morrendo também. Mas os moços estavam, vamos dizer, estavam morrendo ali no dever do ofício, estavam trabalhando. Mas quando disseram que os filhos deles tinham morrido também, ele aí louvou o Senhor. Muito diferente daqueles que se lastimam, que murmuram, que negam, que perdem a calma, que perdem a paciência. Jó não foi assim. Jó disse, nu vim, nu tornarei a voltar, nu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo perdendo tudo, ele agora não tinha nada. Ele diz, bendito seja o nome do Senhor. É assim que nós devemos encarar a vida aqui. Todos nós queremos ser longevos, queremos ter vida longa. Mas nem sempre teremos. Está aqui escrito. Nós devemos correr para fazer as coisas. Tudo que vier à mão, faça. Faça. Conforme as suas forças. Porque para a sepultura, para onde vais, ninguém pode fazer nada. João, o evangelista João, diz que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode trabalhar. Essa noite pode ser uma doença, essa noite pode ser uma perseguição, ou pode ser a morte, que nós devemos aproveitar enquanto vivemos para fazer aquilo que nos é posto à mão. Nós vemos na Bíblia Sagrada que o nosso irmão Adão e Eva, o primeiro casal,
eles sepultaram também o filho, o Abel. O diabo se apressou, tendo ele instituído a morte, ele se apressou também em trazê-la para as pessoas. Imagine, eram Adão, Eva, Caim e Abel. Eram apenas 4 pessoas ali. Um é assassinado. Por conta do pecado dos próprios pais. Que deram ouvido à serpente, que ali simbolizava o diabo, e esqueceram-se dos conselhos que o Senhor tinha dado. Então, como é que nós vamos lidar com a morte na família? Claro que todos nós estamos sujeitos. Porque, irmãos, olha, no meu ver natural, no ver natural do homem, os pais não devem sepultar os filhos, e sim o contrário. E há até uma lógica nisso. Porque os pais investem tudo nos filhos. Você que é pai, você que é mãe, sabe o quanto você fez ou o que você faz para trazer o bem-estar para o seu filho, para a sua filha. Então, é natural que, ao envelhecermos, esses filhos também estejam prontos para retribuir o cuidado que nós tivemos com eles. E quando eles vão primeiro? Quando aquela promessa de Deus, lá do Salmo 128, não é cumprida em nós. Quando nós não vemos os filhos dos filhos. E quem é avô sabe o quanto é maravilhoso quando nós estamos, quando nós ouvimos os netos pequenininhos pronunciando a palavra avô pela primeira vez. Isso é maravilhoso. Então todos querem isso, mas nem sempre alcançam. Glória a Deus. Há razões para a tristeza e o luto. Para todos nós temos razão. O ambiente, a Bíblia diz que é melhor estar na casa do luto do que onde se faz festa. Por quê? Na casa do luto, as pessoas se aprendem. Elas sabem, elas aplicam aquele luto, a morte de alguém ali, a si próprio. Então, o estar calado quando morre alguém na família, a sisudez, isso é normal. Isso é reação de tristeza ou reação a perdas. Não é pecado, isso é normal. Mas o que nós não podemos, não devemos e nem temos direito é de morrer alguém, agora a culpa é de Deus. Eu já vi algumas pessoas dizerem, e até achando que é injusto Deus levar um filho antes do pai. Não, leve a mim e deixe ele. É injusto isso. Não é, Deus é o Deus que é o Deus da criação. A Bíblia diz que todas as almas são dele. Tanto a alma do pai quanto a alma do filho. É ele quem manda. O que nós devemos fazer é estar prontos para encontrarmos com ele na hora que ele nos chamar. É isso que nós devemos, é isso que cabe aos humanos, mesmo sabendo que havemos de morrer, nós devemos nos preparar para a morte. Eu disse no início que há pessoas que não suportam falar da morte. Eu falo da morte de forma natural, porque ela é natural em nós. Olha, Jesus, que não tinha pecado nenhum, morreu por nós, entregou-se por nós, por que nós não haveremos de morrer? Porque esse desespero, Paulo diz que nós não podemos ser como aqueles que não têm esperança, isto é, aqueles que morreu, ninguém não sabe para onde vai. Quantas vezes você pergunta a alguém, você sabe para onde vai quando morrer? Não, não sei, Deus me coloque onde quiser. Outros, ao se referir a morte de alguém, não, Deus o coloque em bom lugar. Não é Deus que coloca em bom lugar, nem em mau lugar. Sou eu quem escolhe para onde eu devo ir.
Isso pode parecer para você meio estranho, mas sou eu quem escolhe. É você quem escolhe para onde quer ir. Deus apenas confirma. Deus apenas dá segurança àquilo que você escolheu. Mas é você que escolhe. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. E escolher para onde vai é exatamente. Você quer escolher ir para o céu? É por Jesus. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai que está no céu, senão por mim. É você escolher Jesus, você estará escolhendo o Pai, estará escolhendo o céu. Rejeitou Jesus, você estará rejeitando o Pai e, consequentemente, estará rejeitando o céu. Glória a Deus. Os cristãos e o luto. Como eu disse antes, não devemos culpar a Deus. Todos querem viver muito, mas nem todos fazem por onde. A Bíblia diz que amar o Pai, respeitar o Pai, é o primeiro mandamento com promessa. Então, quando eu respeito os meus pais, eu estou cumprindo o que está na Bíblia e Deus vai fazer que isso se cumpra na minha vida. Quem quer ter vida longa, cuide bem dos seus pais. Respeite os seus pais. Siga os conselhos dos seus pais. Senão, o que a gente vê aí. Jovens e mais jovens. Há uma pesquisa aí, que eu não me lembro a fonte agora, que as pessoas que são assassinadas, a maioria está entre os 14 e os 24 anos. Mas são pessoas que não respeitam a ninguém, não respeitam o pai, não respeitam o professor, não respeitam a autoridade, não respeitam ninguém. Então, são pessoas que não investem na vida. São pessoas que não querem a longevidade, não querem vida longa. Porque elas vivem a tripudiar das coisas, a desobedecer. Não é muito difícil, nos momentos de perda inesperadas, o ser humano se despertar, ou se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Isso acontece, infelizmente, até em nosso meio. Pessoas que blasfemam contra Deus quando tem um infortúnio desse na família. Como se Deus fosse o culpado. Eu não estou aqui para culpar o pai também, nem a mãe. Mas muitas vezes os pais e as mães são culpados. Porque não corrigiram. E a Bíblia está cheia de exemplos assim. De pais que eram homens de Deus, mas foram vagarosos, foram lenientes, e em alguns casos até irresponsáveis com a criação dos filhos. Irmãos, pai tem que ter autoridade com os filhos. Mãe tem que ter autoridade com os filhos. Eu já disse aqui em um vídeo, o pai e a mãe em casa tem que ter unidade. Nem sempre nós vamos saber o motivo da morte. E muitas vezes, irmão, nós nem sabemos por que Deus levou. Porque o profeta Isaías diz que muitas vezes nós somos tirados antes do mal. Deus tira alguém antes do mal. Qual mal haveria? Ninguém sabe. É Deus quem sabe. Agora, que foi Deus é quem sabe todas as coisas, foi antes do mal. Então, é difícil? É doloroso? É. Mas vamos aceitar aquilo que Deus faz. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas aceitar isso é muito difícil. Eu sei que é, mas é a verdade. A vontade de Deus é boa. Então, tudo que Deus faz na vontade dele é bom. Nós não entendemos hoje, entenderemos amanhã, ou nunca entenderemos. Mas é bom. É perfeita? É perfeita. Não há nenhum erro naquilo que ele faz. E é agradável. Pode não agradar a família, pode não agradar o pai,
pode não agradar à sociedade, mas agrada ao próprio Deus. Irmãos, quantas pessoas estão aí prestes a ser levadas pelo inimigo, enganadas pelo inimigo. E Deus que ama, leva. Não, você não vai ter poder sobre esse, sobre essa não. Esse é meu, eu vou levar. Vai deixar saudade, vai fazer alguém chorar, vai fazer alguém sofrer, vai. Mas é de Deus. Deus leva, porque Ele é o nosso dono, Ele é o dono de cada um de nós. E agora, nós, se acontecer, irmão, nós vamos viver o luto. Vamos viver o luto, isso passa. A Bíblia diz que o rei Davi, quando o filho de Batseba, que era o produto daquele pecado dele lá em Israel, estava doente, ele chorava continuamente. Quando o menino morreu, ele vestiu a roupa e foi trabalhar. Saiu. Até foi alguém, mas não estava chorando? Não, ele estava chorando, mas Deus já levou, não tem mais jeito. Vamos viver o luto, vamos agradar a Deus, vamos saber que é a vontade de Deus. Se nós somos de Deus, nada acontecerá fora da vontade dele. Viver o luto é algo doloroso, mas é natural para nós. Paulo diz, nós podemos estar angustiados, mas nós sabemos que temos um Deus que está conosco. Olha o que ele diz. Nós podemos estar atribulados, mas não angustiados. Quem tem Deus, irmãos, é uma maravilha. Ter Deus na vida é maravilhoso. Então, você que me assiste nessa hora, seja alguém sábio em si mesmo. Aceite Jesus como seu Salvador. Aceita Ele. Seja diligente com a sua vida. Saiba que Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Foi Ele, não mais ninguém. Não é o seu pai, nem a sua mãe. Ninguém tem condição de levar ninguém para o céu. Só Jesus. E a Bíblia diz que o local, o lugar está guardado. Ali não há limite. Tantos quantos queiram, tem lugar. Então abrace a sua família, viva o seu luto, viva a sua tristeza, mas não se esqueça daquele que nos dá a salvação. Ou alguém imagina que o próprio Deus não ficou triste quando o seu Filho Santo, sem pecado, foi morto? Ou alguém imagina que quando Adão pecou e Eva, a Bíblia diz que aquilo pesou o coração de Deus. Pesar é tristeza. Mas ele viveu tudo isso e trouxe Jesus para que nós vencêssemos de novo. O diabo não tem o direito, o diabo não tem a capacidade de cessar a sua esperança, de tirar a sua esperança. A esperança que Deus lhe deu é sua. O seu nome que está escrito no livro da vida não será apagado, a não ser por você próprio. Glória ao Senhor. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos livre de todos os males. Até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.